Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Dia de Grêmio, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians em São Paulo. Vamos falar sobre isso, time provável do Grêmio com várias possibilidades, mas também vamos falar sobre a retomada do interesse em um lateral do futebol europeu. Uma novidade que ocorreu em relação a isso e também anúncio de reforço por parte do Grêmio. É tudo isso e muito mais em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, peço que já na arrancada do vídeo deixem o like, fundamental para o conteúdo ser entregue aqui no YouTube a mais gremistas. Então, like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado pelos mais de 25 mil inscritos, fico muito feliz. Obrigado mesmo pela confiança no trabalho. Também ative as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e a tua opinião é sempre muito importante, muito bem-vinda aqui nos comentários. Primeiro ponto, o Grêmio anunciou o reforço, Bright White. Não é bem assim que se diz o nome dele, né? Pelo que se comenta lá no futebol europeu, mas é a maneira mais tranquila que se encontrou até agora. Vamos ver como o Renato vai chamar, como os narradores vão chamar, mas por enquanto ainda é Bright White. Vamos nessa. Ele ainda não havia sido oficializado pelo Grêmio. Sim, por quê? Porque o Grêmio ainda estava esperando toda a questão da regularização, que aconteceu. O nome dele apareceu lá no Diário Oficial da União e agora sim ele está apto para aparecer também no Boletim Informativo Diário da CBF, o famoso BID. Isso não aconteceu a tempo do jogo contra o Corinthians, então o Bright White está fora do jogo do Grêmio contra o Timão hoje e na próxima semana também. Ele não joga essa fase da Copa do Brasil, joga a competição somente a partir das quartas, caso, claro, o Grêmio avance à próxima fase. Mas ficará já logo à disposição para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa Libertadores, os enfrentamentos importantes que o Grêmio terá pela frente, ok? Vai ser uma opção bem importante aí que vai ajudar o Grêmio dentro dessa dificuldade que o time apresentou em muitos jogos aí em não colocar a bola na rede. Gente, vamos lá. Grêmio e Corinthians, hoje, 9h30 da noite, jogão de bola em Itaquera. Marcelo de Lima Henrique apita, a gente já viu aí a reclamação por parte do Corinthians, né? Tudo bem. Agora eu quero alertar vocês para o seguinte, sabiam que quando o Marcelo de Lima Henrique completou 1000 jogos, foi numa partida contra o Grêmio, aliás, numa partida do Grêmio, Grêmio contra o Bahia, e que o Grêmio ganhou por 2-1, mas que o Marcelo de Lima Henrique não deu um pênalti claríssimo em cima do Cristaldo, e o Renato ficou puto da cara na hora, reclamou muito com o Marcelo de Lima Henrique, e depois mesmo assim foi lá e presenteou o árbitro. Ou seja, não tem nada de boa relação do Renato com o Marcelo de Lima Henrique que possa beneficiar o Grêmio no jogo de hoje. Foi um agrado que o Grêmio fez, tudo dentro do normal, e o Corinthians está chorando, que até parece uma piada, e a gente falou mais sobre isso no conteúdo anterior. Mas em relação ao time do Grêmio, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existem várias possibilidades, mas existem algumas tendências. Por que várias possibilidades? Porque há uma dúvida em relação ao que priorizar, se a Copa do Brasil ou o Brasileirão neste momento, levando em conta que a Copa do Brasil é um duelo decisivo, mas também levando em conta que o Grêmio ainda está em situação difícil no Campeonato Brasileiro, não deixando de considerar que o último jogo contra o Vasco na Arena Condá foi de muito desgaste pelas condições do gramado, então é certo que aquele exame do CK, né, que aponta se o jogador está prestes a ter uma lesão, vai contar muito na hora do Renato escolher o time. O que existe de tendência principal é que o treinador do Grêmio não deve mudar o esquema, ele deve dar continuidade aos 3 zagueiros, o esquema 3-5-2. E aí neste esquema teria já uma alteração na zaga. O Kahneman vem de 3 jogos em sequência, seria preservado para a entrada do Pedro Jeromel. Na lateral direita ele tem revezado o João Pedro e o Fábio. Pode ser que agora seja o Fábio, já que o João Pedro jogou contra o Vasco da Gama. No meio-campo ele ganha o retorno do Carbajo e também do Edenilson. Vamos ver se escalará os dois ou somente um deles. Um dos times que treinou tinha somente o Carbajo e não o Edenilson, até porque a entrada de um zagueiro faz com que o Grêmio tenha um meio-campista a menos. E aí no ataque vamos ver se ele dará continuidade ao Cristaldo, que ficou muito cansado no jogo contra o Vasco, se ele vai preservar o Soteldo, que tem sido o grande diferencial do Grêmio e vem de 5 jogos em sequência. Eu acho que seria bom preservar o Soteldo, porque seria péssimo para o Grêmio uma lesão nesse jogador. Vou até bater na madeira aqui, até porque o Grêmio tem reserva para ele para o jogo de hoje. O Gustavo Nunes está jogando muito bem. Imagina o Gustavo Nunes bagunçando o Fagner, que só bate, né? Chega atrasado em todas as jogadas, o Gustavo Nunes ia dançar para cima dele. Então, gente, vamos lá. De repente, em meio a muitas dúvidas, muitas possibilidades.
Marquezinho, goleiro, a zaga com Jeromel, Rodrigo Eli e Gemerson. Na ala direita, o Fábio ou o João Pedro, né? Mas eu acho que poderia ser o Fábio. Na ala esquerda, o Reinaldo. Dificilmente será o Mike nesse esquema, tá? Porque o Mike é um lateral tido como mais defensivo dentro do Grêmio. Aí Vilha Sante no meio-campo com o Carbajo, mais à frente o Cristaldo e como dupla de ataque o Pavon, esse com certeza joga, até porque está suspenso no Campeonato Brasileiro, no final de semana não vai enfrentar o Atlético Paranaense e aí sim vai descansar. E aí Soteldo ou Gustavo Nunes, esse é o time do Grêmio mais provável, mas destacando sempre, existem várias possibilidades e o Renato pode surpreender de várias maneiras. Qual time tu escalaria para o Grêmio enfrentar o Corinthians hoje? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Interesse em relação à lateral da Europa, eu vou falar sobre isso, mas antes, KTO.com, não perde tempo para brincar no jogo do Grêmio hoje, em outras partidas também, KTO.com é o lugar certo, no teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares, vai lá no site da KTO, confere todas as odds, todas as possibilidades de aposta para brincar com aquele dinheirinho que está sobrando, não é o dinheiro das contas, não é o dinheiro do supermercado, é aquele pila que não vai te fazer falta para tu se divertir e ainda ganhar um dinheirinho olhando o jogo do Grêmio e as outras partidas também. Brinque então com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, olha só, Henrique, lateral que esteve na pauta do Grêmio, que o Tricolor fez uma sondagem, ele pode estar voltando para a pauta gremista. O Tricolor teve um interesse muito grande em contratar esse jogador, fez contato, mas ouviu dele que ele estava acertando com o Nantes da França, jogador que já estava no futebol europeu, que jogou no Vasco e que está com 30 anos. O acerto dele com o Nantes estava bem encaminhado, faltava apenas exames médicos para que ele assinasse por lá um contrato de 3 temporadas. Só que a informação agora dá conta de que ele não será contratado pelo Nantes. Ele foi reprovado nos exames médicos. Segundo pessoas próximas a ele, isso foi uma grande surpresa, porque a princípio ele não tem nenhum problema, não pelo menos um problema mais sério. O Grêmio certamente visualizou essa situação, analisou para fazer essa tentativa. Existe uma possibilidade do Grêmio fazer uma nova tentativa para contratar o Henrique. O que é visto dentro do Grêmio é que esse é um lateral de oportunidade, que tem boa experiência, um lateral de força, de boa chegada à frente, mas também de boa marcação, um lateral que foi bem no Vasco, que foi para o futebol europeu e teve bons jogos também e que está livre no mercado, ou seja, encaixa naquilo que o Grêmio pode hoje, arcar o salário do jogador. O Grêmio não tem condições de pagar por um atleta, porque o Grêmio gastou muito dinheiro aí nas outras contratações que foram feitas nesta janela para o sistema ofensivo. Então Henrique volta a ser uma possibilidade no Grêmio, jogador livre no mercado, que não acertou com o Nantes e o Grêmio está avaliando, portanto, essa informação, o Grêmio está avaliando fazer uma nova tentativa pelo Henrique para ter esse lateral esquerdo no Grêmio, para que possa ou ser titular ou disputar posição com o Reinaldo, beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários, KTO.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.